Saudações, sejam todos bem-vindos. E hoje temos como convidado o Dr. Tomás Vieira Mário, é jurista. Para além do vasto currículo que ostenta, é também docente de cadeiras de Direito e muito mais. É alguém cujos préstimos para o crescimento do Estado de Direito Democrático em Moçambique não se questionam e são incomensuráveis. Para todo aquele que acompanha a carreira do Dr. Tomás Vieira Mário, vai concordar comigo que se tivermos que fazer a apresentação da sua biografia, que é vasta, com certeza que não terminaremos o nosso programa, que infelizmente é de apenas 1 hora de tempo. Doutor, muito obrigado por ter acedido ao nosso convite. É uma grande honra tê-lo cá na nossa casa. Esta é a nossa casa e vamos juntos hoje debruçar sobre o tema que versa sobre a segurança em Moçambique, conforme o doutor trouxe no seu artigo recente, que esta está em falência. Doutor, não temos como falar sobre segurança sem, no entanto, falarmos como questão prévia e trazermos aqui a situação da evasão na cadeia de máxima segurança, que teve lugar há uma semana, se não 2. A questão que quero colocar é a seguinte: acha que houve realmente uma evasão? E se sim, qual é que acha que foi o fim? Obrigado pelo convite. Para começar, só o fato de, na sua pergunta, subentender que há dúvida sobre se terá havido evasão ou não, exprime o estado de segurança do nosso Estado. Não era de esperar que de uma cadeia de máxima segurança saíssem numa tarde mais de 1000 pessoas. E que essa mesma evasão tivesse tantas versões oficiais. Atenção, tivemos a versão da Ministra da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, doutora Helena Kida, que disse que a evasão começou a partir de tumultos dentro da penitenciária. Portanto, teria havido lá dentro alguma confusão que culminou com a fuga destes prisioneiros. É a versão que nos dá a ministra, que tutela as cadeias. O Ministério da Justiça é o órgão que tutela as cadeias. Mais tarde, veio o comandante-geral da Polícia, Bernardino Rafael, a dizer que não, a fuga foi proporcionada por manifestantes a partir de fora que exigiam a libertação daqueles prisioneiros e que, na sequência dos protestos dos manifestantes do lado de fora, houve incitamento à violência dentro, que culminou com a queda do muro da cadeia, da onde se evadiram. Portanto, só o fato de, no mesmo dia, o mesmo Estado aparecerem com versões diferentes mostra-nos o nível de precariedade que nós temos na segurança do Estado. E também não é crível que uma cadeia de máxima segurança tenha permitido a fuga de mais de 1000 prisioneiros numa tarde. 1532. Portanto, mais de 1500 prisioneiros. Tudo isso nos leva a questionamento sobre que Estado nós temos. Eu tenho dito que nós já não temos um Estado naquele conceito de uma instituição forte, constituições fortes, fiáveis e credíveis, que o cidadão possa confiar. Nós temos o resto do Estado. O resto do Estado. Isso é evidente. Para já não falar da guerra terrorista em Cabo Delgado. Já vem de 2017. Não é? E não podemos abordar esta guerra no início com segurança, porque não havia uma visão clara sobre o que se passava lá. Lembra-se, começamos por contratar mercenários, grupos de mercenários sul-africanos, depois vieram russos, finalmente fomos a Ruanda pedir socorro. Tudo isto nos descreve um Estado, de facto, em descalabro. Não há qualquer dúvida sobre isso.
Então, a sua pergunta é o seguinte, também tenho dúvidas se houve fuga, tal como foi contada, porque lembra-se também, 2 dias depois, começaram a haver versões da parte de dentro da cadeia, de alguns reclusos, dizendo que não, na verdade, até pode ter sido havido uma abertura da cadeia, porque houve lá baleamento de pessoas dentro da cadeia, e quando pediu-se o socorro não veio, então outros reclusos se revoltaram. Houve incêndio, dentro da cadeia houve incêndios, daí que depois tudo se evaporou. Então, esta informação não segura, que vem de fontes oficiais, as quais primeiro se contradizem e mais tarde ambas são desmentidas pelos reclusos, é uma fotografia de descalabro, não é? Uma fotografia de descalabro. Quer dizer, os oficiais do nosso Estado estão contraditórios e ambos são, por sua vez, desmentidos pelos prisioneiros. Como é que você se sente? Sente-se inseguro? Sente que eu não estou seguro? Portanto, todo o Estado moderno tem 3 grandes funções. Primeira função, segurança do povo e do território. Primeira função, qualquer Estado. Segunda função, justiça para todos. Terceira função, bem-estar social, econômico e cultural. Primeira função, está mal, segurança do povo. Sente que, ou pode também assumir que as nossas forças de defesa de segurança não estão para proteger o povo moçambicano? Pode chegar a essa conclusão com tudo isto que está a acontecer? Aquilo que me parece evidente não é que não estão em termos de falta de vontade, não estão em termos de estruturas seguras e sérias. Houve um oficial do Exército que apareceu há pouco tempo a criticar a estratégia de Cabo Delgado. Sei que esse oficial depois foi exonerado. Foi exonerado, sim. Das suas funções. Não, foi um oficial de alta patente que veio ao público mostrar que a estratégia seguida a Cabo Delgado, segundo ele, estava errada. Ora, se aparece um oficial superior do Exército com essas opiniões em público, isso exprime falta de coesão no Exército, falta de visão estratégica partilhada e segura, e, portanto, nós cidadãos sentimos também inseguros, não é? Se lá dentro não há segurança, lá dentro parece não haver entendimento partilhado estratégico, como é que nós nos sentimos cá fora? Sentimos inseguros, que afinal as forças de defesa e segurança, no seu conjunto, não nos dão segurança porque nem sequer se entendem em termos de visão estratégica comum. Isso me parece grave, num país como o nosso, que é um país que, por causa das suas imensas riquezas, é cobiçado. E não é estranho, em África e no mundo, que países com recursos como o nosso, os que os querem explorar sem pagar imposto, sem ser controlados, fiquem bem quando há instabilidade. Temos isso agora no Congo, já há quantos anos, no Congo Democrático. Quanto mais conflito, menos Estado. Quanto menos Estado, mais se rouba facilmente. E, portanto, pode ser do interesse até de quem vê Moçambique como um país com imensos recursos estratégicos, até os tais minerais estratégicos da transição energética, nós temos imensos, grafite, em Balamo, grafite, em Niassa, temos muitos minerais estratégicos nesse país. E quando damos ao mundo uma ideia de que a segurança do Estado está como está, estamos a convidar para que quem tenha interesse de nos ver ainda mais inseguros, incentive a insegurança e extraia disso benefícios. O Dr. Vieira, no seu artigo recente também, fala sobre a corrupção. Sim. Diz que, para além da segurança do Estado estar em falência, a corrupção está enraizada neste mesmo Estado. Sim. A pergunta que quero colocar é a seguinte: acha que este desafio pode
ser colmatado pelo governo que vai tomar posse no dia 15? É uma expectativa legítima. A corrupção, ao nível em que está em Moçambique, não é um fenômeno que se possa esperar que um governo que toma posse no dia 15 de janeiro, no ano seguinte, elimine a corrupção. Não, não é assim. Não é realístico. Porque ela ficou uma forma normal de vida no nosso Estado. Já ninguém a vê como algo negativo. Está de tal forma incrustado no tecido público que ele já não se assusta. E, portanto, é uma questão de estrutura já, de estrutura mental que se criou no Estado moçambicano, na função pública. Não há contrato nenhum que você ganhe sem dar porcentagem a quem está do lado do Estado. E já é normal. Ninguém mais se assusta. Não é? Ninguém se assusta. No Estado moçambicano não há contratação de serviços que você possa ganhar sem que haja luvas ao contratante. Você vai ao hospital para ser atendido, é normal que você pague até ao servente que o receba. Você vai à escola, o seu filho, para poder ter matrícula, passar de classe, tem que pagar ao professor. Já normalizamos isso. Então, é um problema mental muito, muito sério que nós temos. É uma doença muito séria. E essa doença, não podendo ser curada, pode ser controlada. Podemos comparar com HIV, não é? Diz que não tem cura, mas tem remédio. Mas isso só é possível se aceitarmos que estamos doentes, primeiro. Que estamos muito doentes, não é? E, portanto, precisamos nos submeter a tratamentos também de choque. E isso não é questão só do governo, é uma questão da sociedade toda decidir que, olha, nós estamos no fundo do poço. Se não sairmos depressa, vamos ficar afogados. Nós temos que concordar com isso, como Estado moçambicano. Nós estamos no fundo do poço. Aceitemos isso ou não. Se dizemos que sim, então concordemos qual é a forma de sair do fundo do poço. O candidato eleito que vai ou irá tomar posse no próximo dia 15, a quando da sua campanha ou em vários comunicados, ele sempre assume, conforme o doutor disse agora, Sim. assume que a nação precisa de um restart, que há questões de princípios e valores que devem ser refeitas, não é? Que devem ser refeitos, devem ser revistos. Entende com isto como a assunção da tal doença que quer trazer, porque ao dizer isto, um presidente da República pode-se entender que ele está a assumir que o país está doente. Sim. Está a assumir que o país precisa de reaver os seus princípios e valores. Portanto, este posicionamento do candidato eleito, que irá tomar posse e vai formar governo, associado às palavras do doutor, que diz que o Estado precisa de assumir, primeiro aceitar que está doente, acha que com este posicionamento ele poderá mudar o cenário em que nos encontramos? Os líderes são importantes quando dão um sinal de que vamos arrancar para a corrida e ele ficar à frente. Mas o líder, hoje em dia, não tem que ficar à frente. Ele não tem que dizer assim, sigam-me, e ele arrancar. Não, não é assim. Ele tem que dizer, vamos, não sigam-me. É diferente, hein? Uma coisa é, sigam-me, outra coisa é, vamos. Vamos, como faz o pastor de gado, de carneiro. Ele faz assim, não é? Ele não vai à frente. E ele lidera. Lidera. E vai... Por exemplo. E põe os flancos. Olha, é assim que se vai, não é ali. Esse aqui é o líder. Portanto, quer dizer o seguinte, que individualmente pode ter grandes intenções, pode ter grandes ideias, mas se não cria um ambiente que possibilite mudança das estruturas, ele facilmente é engolido pelo sistema, facilmente é ignorado pelo sistema, facilmente é corrompido e cai frustrado.
Então, ele tem que ser capaz de mobilizar intenções, mobilizar vontades, a partir, neste caso, do seu próprio partido político, dizer, assumimos isso, vamos com a população, a meta é esta, e aí tem que haver vítimas. Tem que haver vítimas. Tem que mostrar que o combate não é teórico. Tem culpados que têm que ir ao tribunal, condenados. Só assim é credível. Quer dizer, meus senhores, eu falei bater com a corrupção. Tem este processo, aquele processo. Tribunais, funcionem. Funcionem. Devolvam ao Estado o que é do Estado que saiu legalmente. Aí sim, mexe com a estrutura, mexe com a mentalidade das pessoas, para poderem de novo acreditar que é possível combater a corrupção. Num cenário, não é este o tema, mas não é possível falar sobre isto sem ir buscar esta questão, que é a nomeação do Procurador-Geral da República pelo Presidente, onde nos bastidores subentende-se que poderá haver um favor devido. Acha que este novo paradigma pode ser ultrapassado com um procurador que tenha sido nomeado pelo antecessor quando queremos ou quer-se, precisa-se ou gostaria-se de mudar o cenário político de um país? Acha que este procurador pode realmente ter coragem de ir atrás desses processos? É uma pergunta importante, mas, de novo, eu volto à questão de mudanças estruturais, mudanças da forma como as estruturas são criadas, e não de pessoas. Aí falamos de uma coisa mais vasta, que bem disse, que é o tal restart. Eu falei de refundação do Estado. No artigo que menciona, eu falo disso, refundação do nosso Estado. Aí há 2 anos tive um convite muito honroso da Universidade Unilicungo para dar a aula inaugural do Omnitivo Universitário, e na minha apresentação, na aula inaugural, levei a ideia de refundação do Estado. A ideia de que, assim como o nosso Estado se encontra, não se corrige tirando pessoas. Porque é o mesmo que você nota que o chão está sujo e você muda a louça, mas volta para a louça no mesmo chão sujo. Não vai, portanto, ter solução. A refundação do Estado é, de facto, olhar para toda a construção do Estado, os seus órgãos, a forma como se articulam e prestam contas ao público. Aí vamos ver se o Procurador-Geral da República é nomeado pelo Presidente da República ou entre os pares, mas, sobretudo, o problema de aonde se presta contas. Nós não temos este sistema claro. Repara só no caso das dívidas ocultas, que foi uma experiência traumática do nosso país. Como é que elas foram propiciadas? Por 2 entidades importantes, o Presidente da República e o CISE. São essas figuras que estiveram à frente do processo. Com tanto poder para endividar o país, nenhum desses órgãos presta contas a ninguém. Nem o Presidente, nem o CISE. Portanto, temos estruturas criadas com poderes enormes que a ninguém prestam contas. Então, toda essa estrutura tem que ser mexida. Mexida. Senão você fica todo poderoso, diz que o poder corrompe, e quanto mais poder, mais corrupção. Então, essa refundação do Estado é um debate nacional mais alargado, que não nos deve fechar nas figuras, não é? É na estrutura, como está montada, como é que ela funciona. Porque assim como está montada, provou-se que não funciona. Não funciona. Doutor, voltando para aquilo que é o nosso tema, Sim. Diz no seu artigo novamente, num dos parágrafos que eu passo a citar, Sim. Os membros das Forças de Defesa e Segurança, dos vários destes estratégicos de segurança, são acusados de urdir conluios semi-multimilionários contra a pátria, contra as gangues mais inescrupulosas, contra a pátria,
com os gangues mais inescrupulosos deste mundo. Acha que foi a atuação similar que desencadeou a situação que hoje vivemos em Cabo Delgado? Em Cabo Delgado, talvez não possamos dizer assim que resulta de conluios da nossa segurança com interesses estrangeiros. Em Cabo Delgado é um pouco mais complexo, mas no fim do dia podemos nos questionar, uma questão política importante, qual é o quadro que permitiu o nosso Estado, por exemplo, recortar empresas privadas de segurança? Em que instante foi aprovado o orçamento para pagar essas empresas de segurança de mercenários? Primeiro foram os sul-africanos, depois foram os russos. Quanto custaram ao Estado? Quem sabe? Qual é o quadro legal em que trouxemos para Cabo Delgado o exército ruandês? Quanto é que Moçambique está a pagar ou vai pagar pela presença ruandesa em Moçambique? Não é outra dívida oculta que vamos herdar daqui a pouco. Daqui a pouco vai explodir nas nossas mãos. Que ninguém sabe. Nem o Parlamento foi sequer informado. Podia não pedir autorização, mas informar o Parlamento, o chefe do Estado. Não fez. Portanto, nessa medida, há um conluio. Porque o povo foi contornado. Trazer para um país força estrangeira é uma decisão extremamente delicada. Porque se morrem aqui soldados do outro país, você tem que os levar para a terra deles com indemnizações muito altas. Quais são os termos dessas indemnizações? Alguém sabe? Não. É de borla? Não. É muito caro. E como não sabemos, é outra dívida oculta. Não é assim? Doutor, iremos agora obedecer o nosso primeiro intervalo e voltamos dentro de instantes. Até já. Transportadores semi-coletivos de passageiros. Para 2025, os comerciantes informaram. Aqui na Avenida Eduardo Mondlane, a situação se encontra mais tensa. Nossa equipe de profissionais dedicados trabalha incansavelmente para levar até você conteúdos preciosos, relevantes e atuais. Somos mais que uma televisão. Somos uma ponte entre você e o mundo, conectando histórias, promovendo conhecimento e inspirando mudanças. Para nós, a informação é primordial. O nosso compromisso é informar. Atualizações essenciais para o seu dia a dia. MBC, conectando o mundo. Estamos de volta à segunda parte do programa Estado de Direito. Nosso convidado é o Dr. Tomás Vieira Mário. E nesta segunda parte, para além de dar continuidade ao tema que vínhamos tendo na primeira, iremos também analisar o acórdão do Conselho Constitucional. Doutor, continuando, termina dizendo num dos parágrafos do seu artigo que, conforme disse anteriormente, que o nosso país precisa ser refundado. Volto uma vez mais a perguntar. Não acha que essa será uma tarefa difícil para o atual governo, tendo em conta alguns dos pontos que levantou? Eu creio que sim. Creio que é um esforço. Primeiro temos de concordar na refundação do Estado. Concordar que é possível e é necessário. Né? Depois veremos como é que se faz. Obviamente que não é tarefa só do governo. Não podia ser. Isso é uma tarefa de toda a sociedade, cada um na sua própria perspectiva, dá o seu contributo. Mas que é uma tarefa gigantesca é
Até porque sempre vai ter resistência, vai ter quem diga que não, está tudo bem, não preciso mexer nada. Sempre há de haver resistência quando há um programa de reforma do Estado fundamental, real e decidido. Mas penso que ao ponto em que estamos, não há como evitar este processo. Terá pessoas, colocar pessoas, já mostrou que não é a solução. Não são indivíduos em causa, é onde o indivíduo está integrado. É o ambiente, a estrutura onde ele está integrado. Você pode ser um grande gestor, excelente gestor, mas se for colocado numa empresa cheia de indisciplina, uma canaria velha, você não vai ter sucesso. Isto é o sistema. É o sistema que precisa ser mexido de raiz. Sim. Doutor, na senda da evasão, tomamos todos conhecimento de uma lista que paira por aí, que foi produzida pelas entidades, no caso do Cernap, onde constam lá algumas fotografias com nomes dos supostos evadidos. Tomamos conhecimento através de alguns parentes e advogados que daquela lista há presos que não evadiram-se efetivamente. Por que não se evadiram? Eles, porque a sua pena já encontrava-se no fim, preferiram ficar e comprovou-se que não evadiram-se. Entretanto, a lista já saiu, já está fora e está para além de Moçambique. Numa situação de alguém cuja fotografia consta ali, mas tenha cumprido com aquilo que é o seu, vamos lá, com a pena, depois de cumprida a pena, vai ter a soltura, que vai receber do Ministério da Justiça, juntamente com o Cernap. Numa situação em que a fotografia dele já consta de uma lista de evadidos, e esta lista está nas mãos dos agentes que poderão não ter sido atualizados sobre a situação deste recluso, quid juris, doutor, sobre uma possibilidade deste vir a ser ferido, quiçá perder a vida nas mãos dos agentes, nas mãos do povo que teve acesso àquelas fotografias, e se este vir a viajar no estrangeiro? É grave, obviamente é grave. Ali, primeira medida desta pessoa que foi acusada injustamente é processar quem o acusou. Então, seu direito. Porque acusar alguém de se evadir é um crime. Portanto, é acusado de cometer um crime de evasão que ele não cometeu. E, portanto, tem o seu direito, uma vez livre, processar quem o acusou de um crime que não cometeu. E pedir que seja reposto o seu direito ao bom nome. Portanto, vai pedir que o Estado se retrate em tribunal, reconhecendo que acusou alguém de um crime que este alguém não cometeu, e isto tem custos na sua imagem, tem custos na sua reputação individual, e o direito à honra, ao bom nome, é um direito fundamental que a lei protege, primeiro. Depois, há danos na sua reputação social, e, portanto, têm que ser recuperados. Pode pedir indemnização ao Estado. Dizer que esta notícia, que diz que eu fugi ou não fugi, quer dizer que o meu nome na praça está mal feito, então eu estou a perder empregos. E, portanto, quer ser indemnizado em milhões de meticais, porque eu que sei o quanto isso me prejudicou. E pedir que, através do tribunal, o Estado se retrate e diga que, de facto, foi uma informação falsa, o indivíduo nunca se evadiu, pelo contrário, cumpriu a sua pena e está pronto para se socializar. É isto que deve ser aplicado, o direito é isso. Eu fui ofendido na minha honra, no meu nome, primeiro, depois tive consequências, porque o meu nome saiu nos jornais, assim, quando peço um emprego, ninguém me dá emprego. O Estado é culpado nisso. Tem que me ressarcir, tem que me indemnizar pelos danos morais causados. Bom, estamos a falar de um Estado perfeito, não é? É a lei, Estado é a lei. Ele tem que ir ao tribunal.
ao tribunal e meter queixa. Tem provas de que disseram que eu fugi, não fugi. E isto me prejudicou. Então, seu juiz, veja lá esse caso. Chama as pessoas que me prejudicaram. Bom, teoricamente é fazível, entretanto, sabemos que o nosso Estado dificilmente retrata-se. Infelizmente é uma realidade que vivemos. Segundo, precisaria ou vão precisar, porque acredito que não é apenas este de que tomamos conhecimento, podem haver vários outros, de advogados, contratar advogados. Imagina alguém que não tenha condições. Bom, esperamos que não seja o caso. Falou também de indenização pelos danos causados. Sim. Acha mesmo que o nosso Estado poderá indenizar essas pessoas? Isso não é nossa questão, é questão do Estado. Não é? Eu não posso achar nada, não é? Eu acho o direito diz isto. Eu vou ao tribunal. O tribunal condena o Estado. Agora, se pode ou não pode, isso não é meu assunto, é assunto do Estado. O Estado, o que é uma entidade, com instituições próprias, tribunal administrativo, portanto, ele sabe aonde vai me ressarcir. Não é meu problema se o Estado pode ou não pode. O meu problema é que ele põe o meu nome reposto e indemnizado. O resto não é comigo, não é com a vítima. Ele não sabe disso. Só disse, eu fui prejudicado no meu nome, na minha reputação. Agora estou sem emprego. O jornal diz que eu fugi da cadeia, quando não fugi. E, portanto, estou sem emprego por causa deste fato. Agora, se há ou não dinheiro, isso não é com ele. Isso não é com ele. Não é? O Estado quis se desenrasque para sim. cumprir com a lei. Com Afinal, porque é a lei que determina as coisas, não é vontade própria. Pois não. Muito obrigado. Doutor, dissemos quando da introdução do nosso segundo bloco, de que neste segundo bloco iríamos analisar também o pronunciamento, isto é, o acórdão, assim que é, o acórdão do Conselho Constitucional que validou as eleições e proclamou vencedor o candidato Daniel Chapo, que é representante da Frelimo. Entretanto, há aqui algumas questões jurídicas que precisam de ser analisadas e nada melhor que o doutor para ajudar-nos a perceber melhor isto. Concorda com os fundamentos do acórdão do Conselho Constitucional que validaram as eleições, doutor? Bom, primeiro é assim, sabe-se que os acórdãos do Conselho Constitucional são definitivos, portanto, não são recorríveis. Quando se pronuncia, fechou o assunto. Mas atenção, o fato de não ser recorríveis não é que são intocáveis. Não são, podemos discuti-los sempre, não é? Porque são documentos que impactam nossas vidas. Portanto, podemos não recorrer, mas podemos questionar, como está fazendo. Tem sido muito complicado os últimos acórdãos nas eleições autárquicas de 2023, agora da geral 2024. Primeiro porque, bom, no meio de acusações de muitas irregularidades nesses processos todos, irregularidades essas reconhecidas, quer pela CNE, quer pela Procuradoria da República, que até a Procuradoria da República deu um parecer inicial de que o processo, assim como estava viciado, a solução era anular as eleições. Já houve uma posição da PGR nesse sentido. Ora, num processo que tem este tipo de pronunciamentos prévios, não é possível que o Conselho Constitucional delibere e não deixe dúvidas no público, porque já é um processo muito viciado. A própria veneranda presidente do Conselho Constitucional, ao ler o acórdão, referiu as inúmeras lacunas, discrepâncias, irregularidades que encontrou. Mas disse, bom, o Conselho não poderia limitar-se só a decidir com base nos documentos que dispõe, poderia, e como fez, procurar esclarecimentos para preencher lacunas, e assim pediu documentos à CNE, pediu à sociedade civil, lembra-se disso, a sociedade civil, e depois fez um exercício lá dentro de rever as atas, os editais, e no fim deliberou. Deliberou o quê? Deliberou de uma forma que é diferente da CNE, em termos de assentos
e votos. A CNE tinha atribuído a Frelimo 195 lugares no Parlamento. O Conselho baixou para 171 lugares no Parlamento. A CNE tinha dado ao candidato Daniel Chapo 60% do eleitorado. O Conselho deu para 65% do eleitorado. Portanto, a Frelimo, em relação à CNE, perdeu 24 assentos no Parlamento, em comparação com os que tinha na CNE. O candidato Daniel Chapo perdeu, penso que 15 pontos percentuais em relação aos que tinha na CNE. São modificações de fundo. O Podemos subiu de lugares no Parlamento, de 31 para 43, salvo erro. São decisões de fundo que marcam o futuro do país. O Conselho Constitucional jamais explicou em que se baseou para mudar esses números. Não vai lá no acórdão. Não vem lá, em momento algum. Recontou os votos? Não recontou os votos. Não recontou. Porque era uma hipótese. A recontagem de votos, a auditoria forense. Não foi nem um caso nem outro. Qual é o fundamento que teve o Conselho de diminuir 24 deputados da Frelimo? Mas desculpa, doutor. Disse, ouvimos todos, a Presidente do Conselho Constitucional, que havia contratado 50 técnicos para o efeito. Pois. Será que com esses 50 técnicos não foi possível? A única fonte que podia credibilizar uma alteração era a recontagem de votos. E não dos editais como foi feito? Não. E não aconteceu isso. E podemos voltar a ler o acordo, não está fundamentada porque que o Dr. Chapo perdeu 15%, porque a Frelimo perdeu 4 lugares, porque que o Podemos aumentou deputados. Não está. São ajustes que o Conselho, ele lá sabe como é que os fez. E nós temos o direito de discutir isso. Podemos não mudar nada, como não iremos mudar, mas podemos discutir. Tal como aconteceu em 2023. Lembra-se, a CNE diz que Arnam não tem nem um município. O Conselho disse não tem 4 municípios. Encontrou onde? Quantos municípios para Arnam? Estavam onde esses municípios? A CNE não deu nenhum município para Arnam. O Conselho deu 4. Estavam onde esses 4 municípios? Portanto, doutor, estamos a dizer que há assuntos que o Conselho toma, não podemos voltar para trás, são definitivos, mas podemos discutir a sua racionalidade, podemos pedir a sua fundamentação convincente, que nos parece ser sempre deficitária. Até porque este Conselho Constitucional, estes posicionamentos parecem-me ilegais, porque a lei não os prevê. Segundo, não tem competências para o efeito. Ou pelo menos a lei não dá competências ao Conselho Constitucional. Na verdade, o Conselho Constitucional ocupou o lugar da CNE. Isto deveria ter sido feito pela A CNE não tem documentos porque diz que muitas coisas estão viciadas, não é? Não conseguiu corrigir. A sua deliberação, sim. Sim, a CNE até diz, no relatório que apresentou o presidente da CNE, que nem sequer houve tempo, houve muitas questões que a CNE deixou pendentes. Disse no seu relatório o presidente da CNE. E, portanto, se havia tanta lacuna que a própria CNE, como instrumento eleitoral, operacional, não preencheu, em teoria não se vê espaço para o Conselho preencher. O Conselho não tem poder operacional, tem poder jurisdicional. É julgar os dados na sua mesa. Talvez com um pouco mais de equidade, de ponderação, mas não é um órgão operacional. Não é operacional, é operacional. E, portanto, isso podemos discutir. Portanto, ficamos aqui nós como juristas, como advogados e todo aquele que tem interesse na construção de um Estado de Direito, de analisar isto a fundo, conforme o doutor disse, de discutir, sim. Não é isto, para até o melhoramento do nosso Estado de Direito. Sem dúvida. Doutor, o tempo já nos foge, mas não podemos sair sem que lhe façamos uma última questão, que tem que ver com a recente informação que paira
pela comunicação social, bem como pelas redes sociais, sobre os subsídios de integração dos deputados, dos ministros, líderes da oposição e bem como do Presidente da República. Doutor, é de lei? É de lei, mas obviamente é imoral. É antiético. É um escândalo. É um escândalo que deixa o povo boquiaberto. Nós já estamos há 2 anos com profissionais do Estado na rua, em greve. 2 anos. Professores, enfermeiros, médicos, até juízes iam entrar em greve. Não há no hospital medicamentos básicos há muitos anos. Professores estão a fazer horas extras bastante elevadas há vários anos e não têm conseguido ser pagos horas extras. Professores que são um instrumento fundamental de uma sociedade. E temos nossos deputados que estão 5 anos no Parlamento, já com direitos e regalias até de importação de viaturas, sem pagar direitos e salários muito confortáveis. Ao cabo de 5 anos, querem ser reintegrados na sociedade. Reintegrados na sociedade. O que é reintegração? Reintegração é quando você esteve desintegrado. Não é o caso. Não, pelo contrário. A reintegração compreende-se muito bem se for para quem foi para o exército. Esteve no mato 5 anos, não estudou, não fez família, não tem emprego, fez lá em nome de nós todos. Perdeu o seu tempo, entre aspas. Esteve no mato. Portanto, quando sai do mato, tem direito a ser reintegrado. Em defesa da pátria. Poxa, esteve lá, é o nosso nome, até poder ter morrido lá na tropa. Compreende-se. O deputado esteve sentado para lidar com o povo. Onde é que se perdeu para ser reintegrado? Em meio a regalias. Sim. 4 milhões de meticais por cada deputado. Num país que está de rastros. É um escândalo de nível mundial. Isto é, temos uma governação realmente egoísta, que só pensa em si. Lembra-se que este pacote de regalias foi muito contestado entre o tempo do presidente Yabusa. Houve manifestações na rua contra as regalias dos deputados. Regalias do Presidente da República. Muito longas. Protestos. No fim, aprovou-se o pacote às escondidas de todos. E mais, os nossos deputados têm o direito de serem eles próprios a decidir quanto querem receber. É imoral. Você faz leis para si próprio. Então você escolhe o que é que lhe convém. 4 milhões de meticais porque esteve 5 anos sentado no Parlamento. Que moral protege isso? É um escândalo. Eu já o disse muitas vezes, eu volto a dizer, é um escândalo, sim. Este povo não merece isso. Falta de respeito. Não é? É um país pobre. Não é? Você sai dali e mais, aonde voltar ao Parlamento? Como voltaram outra vez. Quer dizer, você diz que vou ser reintegrado, mas volta ao Parlamento. Outros 5 anos. Depois, outra vez reintegrado. Outros 5 anos. Mais um ponto para nós como juristas debatermos a fundo sobre ele e elaborarmos artigos que tragam à luz sobre os excessos dos nossos líderes, que não deveriam os ter, até porque eles estão ali para servir o povo. Eles deveriam ser os primeiros no sacrifício e os últimos no benefício. Isso foi há muito tempo. Infelizmente, não é o que se vive. Tivemos como convidado o Dr. Tomás Vieira Mário. Doutor, muito obrigado por ter concedido, por ter acedido ao nosso convite. Igualmente agradecer aos nossos telespectadores. Prometemos voltar próxima semana, à mesma hora. Até já.